Bom dia, meus queridos alunos da disciplina Nutrição Mineral de Plantas. Eu tenho aqui uma pequena revisão para fazer sobre o assunto de nutrição mineral de plantas. Como hoje é a véspera da eleição e as nossas salas estarão sendo preparadas para o processo eleitoral domingo, amanhã. Então eu vou aproveitar esse momento para fazer uma pequena revisão e enviar na plataforma, né? Então tem aqui a apostila do professor Volney, né? E um conjunto de slides que ele elaborou, né? Eu achei muito oportuno porque ela abrange o assunto tão, tão esperado nesse momento, né? Então, quer dizer, ela resume, né, toda a nossa discussão de sala de aula, né? E eu achei bem provável, né, a possibilidade dela se encaixar bem para vocês, né? Tendo em vista que está tudo bem, o assunto está bem todo sintetizado aqui, né? Então, o contato, aqui está como é que ocorre o contato nutriente-raiz, né? Então imagina aqui, raiz aqui, representada por esse triângulo, né? Aqui o nutriente, representado pela letra N. Então quando ele faz o deslocamento aqui desse ponto da solução do solo para a raiz, isso se define como fluxo de massa, né? Ou seja, o nutriente ele vai junto com, com a solução do solo, né? Se desloca junto. A intercepção radicular, quando as raízes, mediante condições necessárias, né? Fornecidas, então as raízes se desenvolvem, então interceptam os nutrientes, né? E, e a difusão, que é o deslocamento de um nutriente de um ponto para o outro, né? Bom, aqui estão os conceitos, né? De difusão, que é o deslocamento do íon em uma fase estacionária, imóvel, a curtas distâncias. Ocorre quando existe um gradiente de concentração de um ponto de maior concentração para um de menor concentração. Então é aquela história da piscina. Se eu coloco uma quantidade de sal no canto da piscina, com o passar do tempo, esse sal se difunde, né, na massa líquida para outros pontos, né? Ou seja, obedecendo a um gradiente de concentração. O fluxo de massa ele é definido pelo deslocamento de um íon em uma fase aquosa móvel e ocorre no sentido do movimento da água para a superfície da raiz. Está claro, né? E a intercepção radicular, à medida que a raiz se desenvolve entre contato com os íons na fase sólida e líquida do solo. É proporcional à relação existente entre a superfície da raiz e a superfície das partículas, claro, né? Aqui está um quadro aqui muito interessante, esse gráfico de colunas, né? Onde correlaciona eles, os processos de absorção de nutrientes, né? Com os respectivos com a respectiva dinâmica da intercepção, do fluxo de massa e da difusão. Então a gente vê aqui que no caso do nitrogênio, o fluxo de massa representado pela cor amarela é muito importante. Então, quer dizer, sem umidade no solo suficiente para esse processo, não vai ter eficiência na absorção, principalmente do íon amônio e do íon nitrato. O fósforo aqui, olha aqui, o amarelo, o fluxo de massa é pequenininho aqui, em torno aqui de 5%, né? A difusão muito menos ainda aqui na base da coluna. Olha o verde aqui da difusão, é muito importante aqui. Olha o potássio, o verde da difusão predominando, segundo o amarelo, e por último o vermelhinho da intercepção, né? Olha o cálcio como é importante aqui a intercepção radicular. Olha o zinco também, intercepção radicular, né? Então, é muito importante a gente ter sempre esse gráfico quando a gente trata de processo de absorção de nutrientes pelas plantas. Muito bem. Muito bem. Aqui está aqui tá as definições de absorção, que refere-se à entrada de um elemento na forma iônica ou molecular, no espaço intercelular ou qualquer região ou organela da célula viva, da epiderme,
do córtex ou da endoderme. Isso a gente vê mais na frente. O transporte é a transferência do elemento em qualquer forma, igual ou diferente da absorvida, de um órgão ou região de absorção para outro qualquer. Pode ser da raiz para o caule, do caule para a folha, da folha para o fruto, né? Ou então pode ser entre, né, um órgão para outro. Redistribuição é a transferência de um elemento de um órgão ou região de acúmulo para outro em forma igual ou diferente da absorvida, de uma folha para um fruto ou de uma folha para outra. Isso que a gente colocou antes um pouco, né? Aqui está um desenho esquemático da raiz, né? O sistema, como é que é o sistema, o nutriente ou está na fase sólida, ou está na solução, ou está na raiz, ou está na parte aérea. Um desenho aqui das raízes, vocês vão ver direitinho aí na postilha, né? Esse mesmo desenho aqui. Então, se a gente olhar bem diante, esse desenho aqui, ele está também no livro de Thais e Zeiger, né? Aí da biblioteca. Olha aqui. As rotas, né, pelo simplasto, o caminho que o Will percorre, né? Chegando no pelo absolventa, que é a passagem dele, né? Aí tem também uma região também apoplástica, pela região apoplástica, nos espaços entre as células, até chegar à endoderme, né? Esses desenhos esquemáticos, né? Aqui está a definição dos processos, dos mecanismos de absorção. O processo passivo, que ocorre pelos mecanismos passivos de absorção, ou seja, a difusão, fluxo de massa, a troca catiônica, e coloca o elemento nos espaços intercelulares, na parede celular e na superfície externa da membrana plasmática, né? Então, o que é mesmo esse espaço livre, aparente? Lá na fisiologia, a gente aprendeu que é o apoplasto, né? É o volume celular que é acessível à entrada de íons por processos passivos de absorção e corresponde aos espaços intercelulares existentes na parede celular, né? E superfície externa do plano plasmalema. O processo passivo, a característica dele maior é que é reversível, né? E tanto pode dar no sentido da solução do solo para a célula ou vice-versa. Não é seletivo, vai tudo, vai cálcio, vai magnésio, vai potássio, vai tudo, né? Ele não é específico. Vai também um elemento tóxico que está ali no solo também, né? Não depende da atividade metabólica da planta, né? Por isso que diz que é um processo sem gasto de energia. Aqui estão as definições bioquímicas. E o mecanismo de absorção ativo, pelo processo ativo, ele é mais lento que o processo passivo, proporciona a passagem do elemento ou composto pela membrana celular, coloca o elemento no citoplasma ou no interior do vacúolo. Só ocorre em células vivas, né? Essa é a característica maior. Então aqui está algumas definições, né, de como é que é esse processo com gasto de energia. Pode acontecer também substâncias apolares, o O2 e o CO2, ou polares muito pequenas, costumam passar livremente pela matriz fosfolipídica da membrana plasmática das células vegetais. Está aqui o processo aqui, ó. Uma proteína responsável por isso, né? Está aqui o processo, né? O canal, né? Por onde passa O2, CO2 e água. Diminuir um pouquinho aqui, que está muito grande. Muito bem. Então, existem moléculas polares, né, com a composição de açúcar, aminoácidos e íons, que são absorvidas com auxílio de proteínas transportadoras. Então, essas proteínas de transporte são altamente específicas, né? As principais características dessas proteínas transportadoras são canais, né? Criam canais para o transporte passivo, aquilo que eu disse a vocês lá do CO2, do O2 e da água, né? Ou então criam bombas, né? Responsável pelo transporte ativo, né? Ou primário chamado, né? E também carreadores, né? Para o transporte ativo e secundário, né? O que são esses canais? São proteínas, né? Aqui o íon aqui, dessa fase aqui o íon, esses triângulos verdes aqui, né?
o caminho deles aqui para a solução, né? Para o interior da célula. Então, esses canais são proteínas transmembranas, que formam poros preenchidos por água, hidrófilos, que gostam de água, que atravessam as membranas celulares. São específicos para íons e para água, principalmente o potássio, o nitrato e o cálcio. Então, são os canais, né? Canais ligando um meio com o outro, né? São proteínas, na realidade, são proteínas que são responsáveis por esses canais, né? O transporte através da membrana, o transporte da água, pode também estar uma proteína responsável que a gente denominada de aquaporina. No caso da água, apesar dela poder atravessar a membrana livremente, recentemente foi descoberto um canal especial envolvido em seu transporte, o qual foi denominado de aquaporina, né? Canal aquaporina. As bombas para o transporte primário são proteínas da transmembrana, né? Está aqui tá aqui o caminho aqui desse íon hidrogênio, né? Tá aqui o ATP, que precisa de energia, a energia que é quebrada, o ATP como se fosse uma célula, uma cápsula energética, né? Que é quebrada, libera energia. Então, olha o caminho do rio hidrogênio aqui, de um meio, atravessa a membrana, né? E se difunde lá, né? Então, esse processo aqui, né? Então, ele é o processo primário, né? Então, são proteínas transmembrânicas que promovem o transporte ativo de íons e pequenas moléculas através dessa camada, né? Formada de lipídio. Mais comum, a bomba de próton, principalmente o potássio e o cálcio. Aquilo que a gente falou na sala de aula, né? Aquela relação. Cuidado com o cloreto de potássio na goiaba, né? Na goiaba irrigada, que pode bloquear o cálcio, né? Isso a gente viu na prática, isso aí, né? Os carreadores, o transporte ocorre através da ligação do soluto em um sítio específico da proteína. Ao se ligar, a proteína sofre uma mudança de forma, conforme o sinal, e libera o soluto do outro lado da membrana. O transporte se completa quando a substância se dissocia do sítio de ligação com o carreador. Muito interessante. É como se uma pessoa vai atravessar alguém no rio, né? Uma pessoa que sabe nadar e outra que não sabe. Aí a pessoa pede uma ajuda e vai lá, leva a pessoa do outro lado e volta, né? Então tem essas proteínas responsáveis por esse processo, né? No transporte com gasto de energia, né? Então tá aqui esses desenhos, né? Os carreadores, eles são responsáveis pelo transporte secundário, uniporte, somente o íon sólido se move, no caso aqui do amônio, né? Do amônio, né? Ou do hidrogênio, H+, né? Quer dizer, o responsável pelo transporte do outro íon, né? O simporte, próton e íon ou soluto se movem na mesma direção, o aqui é H2PO4 em essa combinação com 2H+, ou então o potássio aqui K+, em combinação com H+, ou então o nitrato em combinação com 2H+, né? Os elementos responsáveis por esse processo, né? E tem também o simporte, o próton e o íon ou soluto se movem na mesma direção. Ou então o antiporte, próton se move a favor do gradiente e de concentração e impulsiona o íon, o soluto, na direção oposta. Quando um chega lá, o outro volta, né? Me dê aí tua ficha que eu vou entrar no show depois. Me dê aí teu ingresso que eu vou entrar no show depois eu saio. Essa é muito conhecida aí nas festas, nas baladas, né? Então é interessante como é que é a natureza, minha gente. Então vocês deem uma olhada, deem uma sintetizada aí, porque daí vai fortalecer a prova. E eu agradeço aqui a colaboração do outro professor, né, por um material maravilhoso, né, que ele disponibiliza para o processo de fazer educação, né? Isso é verdade.